A esposa do papai vai estar lá este ano, mãe. Então a gente achou melhor se você não fosse. Foi isso que a minha filha me disse ao telefone 3 dias antes do Natal. Assim, com essas palavras. A mulher que casou com o meu ex-marido ia se sentar à mesa da ceia, e eu, a mãe, ia ficar em casa para não atrapalhar. Eu apertei o telefone com tanta força que os dedos doeram, e a primeira coisa que me veio à cabeça, juro, não foi raiva. Foi uma pergunta boba. Quem é que ia fazer o prato da minha neta, então? Porque era eu quem fazia, todo o Natal, desde que a menina nasceu. Coisas assim que vêm à cabeça quando o chão some debaixo dos seus pés. A gente se segura no detalhe pequeno porque o tamanho do golpe é grande demais para olhar de frente. Eu me chamo Edith Hartley. Embora ninguém aqui em Kettlewell me chame pelo sobrenome, faz uns 30 anos. Eu tinha 64 anos naquele dezembro, morava sozinha numa casinha de pedra cinzenta, no fim de uma rua estreita, num vilarejo do interior da Inglaterra, encravado no meio das colinas de Yorkshire, naquela região que eles chamam de Yorkshire Dales. Um lugar bonito de cortar a respiração e frio de rachar os ossos, as duas coisas ao mesmo tempo, o tempo inteiro. E foi ali, na minha cozinha, com a neve começando a cair lá fora, que eu ouvi a minha única filha me pedir, com a voz mais doce do mundo, para eu não aparecer no Natal. Mas deixa eu voltar um pouco, porque essa ligação não caiu do céu. Ela foi o fim de uma coisa que vinha sendo construída, tijolo por tijolo, durante anos, sem que eu quisesse enxergar. Os vilarejos dos Dales são pequenos de verdade. Não é pequeno de cidade do interior brasileira, onde todo mundo se conhece, mas ainda tem umas 3.000 pessoas. É pequeno de 300 almas, casas de pedra clara grudadas umas nas outras, uma igreja, um pub com lareira, uma ponte velha sobre um riacho e ovelhas. Muitas ovelhas. No inverno, quando a neve desce das partes altas e cobre os telhados, o lugar fica que nem cartão de Natal, só que dentro do cartão tem gente de carne e osso, e algumas dessas pessoas estão muito sozinhas. Eu era uma delas, e não tinha vergonha disso, mas também não saía contando. Naquela tarde, antes de o telefone tocar, eu estava na cozinha pagando umas contas e fingindo que a aposentadoria era essa coisa relaxante que todo mundo promete. Mentira. A aposentadoria me ensinou que o corpo da gente continua achando que tem hora de acordar e trabalho a fazer, mesmo quando não tem mais nenhuma coisa nem outra. Eu acordava às 6 da manhã sem despertador, fazia café para uma pessoa, comia a sobra do jantar de ontem, conversava com o rádio. Antes eu conversava com o cachorro, mas o Biscuit tinha morrido na primavera, e desde então a casa ficou de um silêncio que parecia ter peso. Foi nessa hora que o telefone tocou. Era a Megan, a minha filha. Eu sorri quando vi o nome dela na tela. Sorrir foi reflexo, do jeito que a gente sorri por amor antes de a cabeça acompanhar. Oi, querida, eu disse. Oi, mãe. E na hora eu soube que tinha alguma coisa errada. Mãe sabe. Não interessa se o filho tem 5 anos ou 35. Não interessa se ele está do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Tem um jeitinho na voz, uma corda mais tensa, e a gente escuta. Eu escutei. Tá tudo bem? Eu perguntei. Tá, ela respondeu. Rápido demais. E depois um silêncio. Reparem nesse silêncio, porque ele dizia mais do que a frase. Quando a pessoa que te ama precisa juntar coragem antes de falar, é porque o que vem não é bom. Megan, eu disse com calma. O que foi? Ela respirou fundo. E aí veio. Mãe, a gente estava pensando no Natal este ano. O Robert e eu. Robert é o marido dela. Bom rapaz, no fundo. O problema nunca foi o Robert. Tá, eu disse. Que horas vocês querem que eu chegue? E o silêncio voltou. Aquele silêncio. Foi aí que eu entendi, antes mesmo de ela falar. A barriga afundou primeiro, como sempre acontece. O corpo entende antes da cabeça. É que... Ela começou e parou. Começou de novo. A esposa do papai vai estar lá. Eu fiquei quieta. A esposa do papai, a Diane. Eu e o Geoffrey nos divorciamos quando a Megan ainda era adolescente. E há muito tempo eu já tinha feito as pazes com isso. Pelo menos eu achava que tinha. A gente se via nos aniversários, nas formaturas, nas coisas grandes da vida da nossa filha.
todo mundo educado, todo mundo civilizado, e a Diane sempre esteve por ali, à margem, sorrindo aqueles sorrisos de quem entrou na fila depois, mas decidiu que ia chegar na frente. A gente está tentando fazer ela se sentir mais parte da família, a Megan disse. As palavras saíram apressadas, como quem arranca um esparadrapo. E você sabe como é, mãe. Juntar todo mundo na mesma mesa fica complicado. A Diane fica desconfortável quando você está lá. E é o primeiro Natal que ela vai passar com a gente como, sabe, como família de verdade. Então a gente achou que talvez, este ano, fosse melhor se você... Ela não terminou. Não precisou. Se eu não fosse, eu completei por ela. Não é nada pessoal, mãe. E essa, deixa eu te dizer, foi a parte mais engraçada. Não engraçada de rir, engraçada de não ter outro jeito de chamar. Porque me pedir para não ir ao Natal da minha própria filha, para a minha própria neta não me ver na ceia, em favor da Diane, me explica como é que isso não é pessoal. Não tem como ser mais pessoal do que isso. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela queria dizer, não é porque eu não te amo. E eu sei que ela me ama. O problema nunca foi falta de amor. O problema é uma coisa mais difícil de engolir do que a falta de amor. É quando a pessoa te ama, mas mesmo assim te escolhe para ser a peça que sai da mesa. Porque você é a que dá menos trabalho remover. Você é a mãe. Você entende. Você sempre entende. Você está aí, mãe? Ela perguntou, baixinho. Estou, eu disse. Estou aqui. E aí eu fiz a coisa que as mães fazem. A coisa que eu fiz a vida inteira e que talvez tenha sido o meu erro a vida inteira. Eu facilitei para ela. Tudo bem, querida. Eu entendo. De verdade. Dava para ouvir o alívio na respiração dela do outro lado da linha. E aquele alívio, juro, doeu mais do que o pedido, porque significava que ela já sabia que estava me machucando. Ela só estava esperando a minha permissão para fazer isso. E eu dei. Eu sempre dou. A gente conversou mais um pouquinho. Nada importante. Sobre a neta, sobre o tempo, sobre a estrada que estava ficando ruim com a neve. Depois, a ligação terminou. E eu fiquei sentada na cozinha, sozinha, com o telefone na mão e a geladeira fazendo aquele barulho de geladeira, que é o barulho mais solitário do mundo quando não tem mais nenhum outro som na casa. Eu fiquei ali, uns 20 minutos, sem fazer nada, tentando descobrir se eu estava com raiva. E a verdade honesta, dessas que a gente só conta para quem está disposto a ouvir até o fim, é que eu não estava com raiva. Pelo menos não no começo. No começo, eu só estava cansada. Um cansaço que é difícil de explicar para quem ainda não passou dos 60. Não é cansaço do corpo, é um cansaço de ter carregado uma coisa pesada por muito tempo e de perceber, de repente, que ninguém nunca reparou que você estava carregando. A minha neta se chama Poppy. Tem 7 anos. Tem o cabelo cor de cobre, igualzinho ao da Megan quando ela era pequena, igualzinho ao meu antes de o tempo me pintar tudo de cinza. E foi pensando na Poppy que eu me levantei, finalmente, e decidi que eu não ia passar aquele Natal afundada na poltrona, sentindo pena de mim mesma. Eu já tinha enterrado um casamento, um cachorro e boa parte das minhas ilusões. Eu não ia me deixar enterrar por um telefonema. Olhem para essa mulher de 64 anos se levantando da cadeira da cozinha. De fora não dava para ver nada, mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim, e eu ainda não sabia o quê. No dia seguinte eu fui fazer compras de Natal mesmo assim. Pode parecer teimosia, e talvez fosse um pouco, mas eu tinha presentes para comprar e ia comprar. Para a Poppy, eu escolhi uma casa de bonecas de madeira, dessas antigas, com telhadinho de verdade e janelinhas que abrem, porque a Poppy é daquelas crianças que inventam histórias inteiras com qualquer coisa que tenha porta. Para a Megan, eu comprei uma coisa diferente. Não foi cara, foi outra coisa. Deixa eu te contar o que era, porque isso vai importar lá na frente. E eu prometo que tudo o que eu te contar nesta história vai importar em algum momento. Eu peguei, ao longo daqueles dias, e fui montando um álbum de fotografias. Não dessas digitais, que ficam guardadas num telefone e ninguém olha nunca. Um álbum de verdade, de papel, com as fotos coladas à mão, 30 e poucos anos de lembranças. A Megan bebê no meu colo. A Megan no primeiro dia de escola, com aquela mochila maior do que ela.
A Megan caindo da bicicleta atrás da igreja e levantando antes de eu chegar perto, porque ela sempre foi assim, orgulhosa desde pequena. A formatura, o casamento, a Pop recém-nascida nos braços dela, eu passei horas naquilo, sentada na mesa da cozinha, com a tesoura e a cola e as fotos espalhadas, às vezes sorrindo, às vezes parando tempo demais numa foto, do jeito que a gente para quando uma lembrança aperta. Aqui vale uma pausa rápida, porque tem uma coisa sobre aquela época da minha vida que eu preciso te explicar para você entender o peso do que veio depois. Quando o Jeffrey foi embora, a Megan tinha 14 anos, e durante muito tempo fui só eu e ela naquela casa de pedra. Eu trabalhava na escola do vilarejo, não como professora, mas cuidando da cozinha e da limpeza, dessas funções que ninguém vê, mas sem as quais nada funciona. Não era um trabalho de ganhar dinheiro. Era um trabalho de pôr comida na mesa e sapato no pé da minha filha. E eu fiz isso por 18 anos, sem faltar um dia, até as pernas começarem a reclamar e a escola me aposentar com um bolo, um cartão assinado por todo mundo e um aperto de mão do diretor. Aqui vale uma observação, porque envolve uma coisa que toca à esfera legal e que muita gente que passou por um divórcio vai reconhecer. Lá na Inglaterra, no divórcio, a casa e o que o casal juntou costumam ser divididos, e em geral quem fica com a guarda dos filhos tem prioridade para continuar morando no imóvel da família, justamente para não desenraizar a criança. Foi assim que a casa de pedra ficou comigo. Mas a divisão do que o ex-marido ganha depois, o sustento, funciona diferente do que muita gente imagina e na época me deixou bem desamparada. No Brasil, a nossa lei é até generosa nesse ponto. Tem pensão alimentícia para o filho com regras firmes e, em certos casos, até para o ex-cônjuge. E a justiça gratuita ajuda quem não tem como pagar advogado. Eu não tive nada parecido com isso. Eu tive a minha cozinha de escola e os meus 2 braços. E olha, no fim das contas, eu prefiro ter sido a mulher que sustentou a filha com os próprios braços do que a que dependeu de migalha de quem foi embora. Tem orgulho que sai caro, mas que vale o preço. A questão é que a Megan nunca soube direito o tamanho do esforço. E isso não é culpa dela. Eu escondi. Eu fazia questão de esconder. Mãe da minha geração, foi criada para esconder o cansaço, esconder a conta que não fechava, esconder o sapato furado por dentro com papelão para a filha ir bonita na festa. A gente engolia tudo com um sorriso e dizia: "Está tudo bem, querida." E talvez esse tenha sido o nosso grande defeito, esse de fazer o sacrifício invisível, porque o que é invisível, ninguém aprende a valorizar. Você ensina as pessoas a não verem o seu esforço, e depois se surpreende quando elas não veem. Guardem essa frase, porque ela é o coração de tudo o que eu vou te contar. A gente ensina os outros a tratar a gente. E eu tinha ensinado a minha filha, durante a vida inteira, que eu era a pessoa que sempre entendia, sempre cedia, sempre saía da frente. Então não dava para culpar só ela, por ter aprendido a lição direitinho. Eu terminei o álbum na véspera da véspera de Natal. Na última página, eu escrevi uma coisa à mão. Vou te contar o que foi mais pra frente, no momento certo, porque tem coisa que não se conta antes da hora. E então, chegou a véspera de Natal. Amanheceu daquele jeito que só amanhece em Yorkshire no fim de dezembro. O céu cor de aço sujo, baixo, pesado, e o vento que encontra um caminho para entrar por dentro de qualquer agasalho, por mais grosso que seja. Tinha começado a nevar fininho durante a noite, não muito ainda, mas o tipo de neve que avisa que vem mais por aí. Por lá, no inverno, o termômetro vive rondando o 0. Tem dias que sobe um pouquinho, tem noites que desce bastante abaixo. E quando neva nas partes altas das colinas, as estradinhas que ligam um vilarejo ao outro viram um problema sério, porque são estreitas, sobem e descem morro, e não tem acostamento nem iluminação. É bonito de ver pela janela com uma xícara de chá na mão. É outra coisa completamente diferente quando você precisa dirigir naquilo. Eu acordei às 6, como sempre, sem despertador. Fiz o café. Fiquei na janela da cozinha, olhando 2 passarinhos brigarem por um pedaço de pão que eu tinha jogado para eles no quintal. E eu olhava o telefone. Não porque eu esperasse que a Megan ligasse, mas porque uma parte boba de mim, a parte que nunca aprende,
Ainda esperava que ela ligasse e dissesse: "Esquece o que eu falei, mãe. Vem." Eu sei. Mas o coração da gente é meio burro nessas horas. Ele continua esperando muito, depois de a cabeça já ter desistido. O telefone ficou em silêncio. Lá pelas 10 da manhã, eu carreguei os presentes no meu carro, um Land Rover velho, desses quadrados, que tinha sido do Jeffrey e que ficou comigo no divórcio porque ninguém mais quis. Carro feio, mas que aguenta neve. E em Yorkshire é isso que importa. As estradas ainda não estavam terríveis. A neve caía mansa. Eu dirigi até a casa da Megan, que fica num vilarejo vizinho, uns 20 minutos de estrada, num condomínio novo de casas grandes com jardim na frente, dessas que tem a garagem mais limpa do que a minha sala. Eu entrei na rua dela e parei o carro um pouco antes, do outro lado, e fiquei ali sentada por 1 minuto. Dava para ver as luzes de Natal pela janela da frente. Uma árvore enorme, toda enfeitada, vultos se mexendo lá dentro, gente rindo. A Pop devia estar correndo de pijama pela casa, do jeito que as crianças correm na véspera de Natal, elétricas, sem conseguir ficar paradas. Talvez a Diane estivesse lá, sentada no sofá que devia ser o meu lugar, ou talvez não. Talvez nem sofá tivesse. Eu estava inventando, eu sei. A cabeça da gente inventa muita coisa quando está magoada. Eu quase desci do carro, quase fui até a porta, quase bati, mas em vez disso, eu peguei os presentes, atravessei a rua na neve e coloquei tudo na varanda da frente, com cuidado, encostado na parede para não molhar. Por cima de tudo, eu pus o álbum, embrulhado em papel pardo com um laço vermelho, sem bilhete na frente, sem recado, sem cena, só os presentes. Fiquei ali parada mais um instante, na neve, olhando aquela porta iluminada com gente feliz do outro lado. E então, eu dei as costas e voltei para o carro. A entrega inteira durou menos de 2 minutos. Doeu como se tivesse durado a vida toda. Eu fui embora antes que alguém me visse. Ou talvez antes que eu visse alguém. Às vezes tem diferença entre as duas coisas. E naquele dia eu não quis descobrir qual era. Em casa, eu passei a tarde fazendo absolutamente nada de útil, que é uma arte que a gente aprende quando mora sozinha. Esquentei a sobra de um ensopado de carne com cerveja preta que eu tinha feito na quarta, dessas comidas pesadas de inverno que parecem um abraço por dentro. Comi sozinha na mesa da cozinha, liguei o rádio só para ter voz humana na casa. Lá pelas 4 da tarde, eu fiz uma coisa que talvez não devesse ter feito. Eu peguei uma caixa velha de fitas de vídeo antigas que eu tinha mandado passar para disco anos atrás. A Megan criança. Festas de aniversário. A Megan no coral da escola desafinando com a maior cara de orgulho do mundo. Eu coloquei uma para tocar. A tela tremeu, chiou, e de repente lá estava ela. 7 anos, 2 dentes da frente faltando, em cima da bicicleta pela primeira vez, atrás da igreja. No mesmo lugar onde tantos anos depois, eu ainda passo e lembro. "Não solta, mãe!" A Megan gritava na fita. "Não vou soltar", respondia a minha voz, mais jovem, que eu mal reconheci. E aí, claro, eu soltei. Mãe sempre solta. É para isso que a gente segura, para um dia soltar. Ela pedalou uns bons metros sozinha antes de perceber que eu não estava mais segurando. E a cara de espanto e orgulho que ela fez quando entendeu que estava conseguindo sozinha, aquilo quase me quebrou ali, sozinha na sala, na véspera de Natal, com a neve caindo lá fora e uma filha adulta que tinha me pedido para não ir. Eu assisti por mais de 1 hora. Depois desliguei, porque tem uma quantidade de saudade que faz bem e tem uma quantidade que faz mal. E eu sei reconhecer a fronteira entre as duas. Por volta das 7h30, eu considerei fazer uma bobagem. Eu pensei em voltar de carro até a casa dela. Não para brigar, não para forçar a barra, não para me sentar à mesa onde não me queriam, só para ver a Pop. Talvez acenar pela janela, talvez ficar 5 minutos e ir embora. Eu cheguei a pôr o casaco, peguei as chaves, andei até a porta da frente e parei. Parei porque me veio um pensamento que eu carrego comigo até hoje e que eu te entrego agora de graça, porque ele me custou caro. Se uma pessoa precisa implorar por um lugar na mesa, esse lugar já não é mais dela. A cadeira que você precisa pedir de joelhos já não é a sua cadeira. E eu já tinha implorado tempo demais, a vida inteira, de joelhos invisíveis que ninguém via.
Eu pendurei o casaco de volta no gancho. Doeu fazer isso. Mas, de um jeito esquisito, também deu uma paz. A paz de quem para de bater numa porta que não vai abrir. Foi mais ou menos nessa hora que o telefone vibrou. E não, antes que você pense, não era a Megan. Era uma mensagem do salão comunitário do vilarejo. Tem uma coisa aqui que eu preciso te explicar para você entender o que veio depois. Na Inglaterra, principalmente nos últimos invernos, com a conta de luz e de aquecimento subindo de um jeito que apertou muita gente, surgiu um movimento que eles chamam de espaços de acolhimento, os warm spaces. São lugares em geral, o salão da igreja, o salão comunitário do vilarejo, às vezes a biblioteca que abrem as portas nos dias frios e oferecem um canto quente, um chá, um café, uma sopa, companhia. Foi crescendo porque o frio de lá mata a gente de verdade, principalmente idoso que mora sozinho e não liga o aquecedor para economizar. E também porque a solidão, no fundo, mata de um jeito mais devagar, mas não menos cruel. Esses salões dos vilarejos ingleses, aliás, são quase todos tocados por voluntários. São dezenas de milhares deles espalhados pelo país, sustentados por gente comum que dá o seu tempo de graça. No Brasil, a gente tem outras formas de fazer isso. As pastorais, os centros comunitários, os mutirões de bairro, aquele calor humano que é uma das coisas mais bonitas que o nosso povo tem. Cada lugar inventa o seu jeito de não deixar o vizinho passar frio sozinho. O nosso salão fechava no feriado, como quase todos. Mas a Margaret tinha uma teimosia. Nas 2 ou 3 noites mais frias do ano, e principalmente na véspera de Natal, ela mantinha um plantão de portas abertas, com um punhado de voluntários que topavam. A lógica dela era simples e me partia o coração de tão certa. É no Natal que o sozinho fica pior, Edith. O frio todo mundo aguenta. É ver a luz acesa na casa dos outros que mata. Então, enquanto o resto do vilarejo se fechava em volta das suas árvores e das suas ceias, o nosso salãozinho ficava com a luz acesa para quem não tinha árvore nem ceia. E eram sempre mais pessoas do que se imagina. Eu era voluntária ali fazia anos. Nada de heróico. Eu fazia café, carregava cobertor, arrumava cadeira, consertava o termostato que vivia quebrando, contava caso, ouvia os mais velhos falarem das suas vidas. Tem gente que precisa de comida, tem gente que precisa só de alguém que escute. Eu fazia as duas coisas, e descobri ao longo dos anos que a segunda é mais rara e mais importante do que a primeira. A mensagem dizia que o tempo estava piorando, que tinha chegado mais gente do que o esperado por causa do frio, e que, se alguém pudesse dar uma mão, seria bem-vindo. Eu olhei para a minha casa vazia, para a televisão desligada, para o casaco que eu tinha acabado de pendurar, e eu respondi: estou indo. Olha, eu não sabia naquele momento, mas aquela mensagem ia mudar a minha vida inteira. Às vezes a virada não chega com trombeta, chega como um pedido pequeno de ajuda num celular, numa véspera de Natal, quando você já tinha desistido da noite. O salão comunitário fica ao lado da igreja velha, no centro do vilarejo. Um prédio de pedra com um aquecedor que faz barulho de trator, mas esquenta. Quando eu cheguei, o lugar estava cheio. Tinha alguns senhores que vieram do frio da rua. Tinha um casal de idosos de um conjunto habitacional ali perto, que tinha ficado sem aquecimento. Tinha 2 ou 3 famílias. Criança correndo, gente tomando chá em volta das mesas e tentando se esquentar. A Margaret, que toca o salão com mão de ferro e coração de manteiga, me viu entrar e abriu o maior sorriso. Edith, graças a Deus, a chaleira tá ganhando da gente. E pelas 2 horas seguintes eu fiz o que precisava ser feito. Carreguei mesa, distribuí cobertor, fritei a língua de tanto provar a sopa para ver se estava boa, fiz piada ruim, escutei a senhora do conjunto me contar pela 3ª vez a mesma história do gato dela, que eu já sabia de cor, mas escutei como se fosse a primeira, porque é isso que se faz. Tinha um senhor sentado num canto, sozinho, com as mãos enrolando uma caneca de chá sem beber, do jeito que a gente segura uma caneca só para ter o que segurar. Eu já tinha visto aquele senhor por ali outras vezes, mas nunca tinha visto ele tão encolhido. Sentei do lado dele, sem perguntar nada, e fui ficando. Demorou uns bons minutos, mas ele acabou falando. Disse que era o primeiro Natal dele sem a esposa,
que tinha morrido em outubro, depois de 51 anos de casados. 51 anos. Eu não disse nenhuma daquelas frases prontas que as pessoas dizem e que não servem para nada. Eu só fiquei, porque eu aprendi, ao longo da vida, que quando a dor é grande de verdade, a pessoa não quer conselho, ela quer companhia. Quer alguém que aguente ficar do lado da dor dela, sem tentar consertar, sem tentar apressar, sem tentar enfeitar. E ficar é de graça. Ficar é a coisa mais barata e mais rara que existe. Olha que coisa estranha a vida. Eu tinha ido para aquele salão na pior noite do meu ano, deixada de fora da minha própria família. E ali estava eu, segurando a barra de um homem que tinha perdido a companheira de meio século. E sabe o que aconteceu? A minha dor diminuiu. Não sumiu, mas diminuiu, do jeito que uma dor diminui quando você para de olhar só para ela e começa a olhar para a do outro. Eu não estava sendo santa, que fique claro. Era egoísmo dos bons. Cuidar dos outros me salvava a mesma noite que salvava eles. Aqui vale parar um segundo e contar uma coisa bonita sobre esses salões. Na Inglaterra inteira, são mais de 10.000 desses salões comunitários espalhados pelos vilarejos, e quase todos são tocados por gente que não ganha um centavo por aquilo. Voluntários, aposentados, donas de casa, professores, gente comum que decide dar o seu tempo. Estima-se que sejam dezenas de milhares de pessoas mantendo essas portas abertas pelo país afora. Principalmente nos vilarejos onde o pub fechou, o correio fechou, e o salão acabou virando o último lugar onde as pessoas ainda se encontram cara a cara. No Brasil, esse papel muitas vezes fica com a igreja do bairro, com a associação de moradores, com aquele centro comunitário que faz festa junina e bingo. Cada povo encontra um jeito de não deixar o vizinho desaparecer no silêncio. E no fundo, é sempre a mesma coisa. Gente cuidando de gente, sem cobrar nada. Naquela noite, posso te dizer com sinceridade, eu não pensei na Megan nem uma vez. E talvez tenha sido o melhor presente que eu me dei naquele Natal. 2 horas de não pensar na dor, ocupada em diminuir a dor dos outros. Lá pelas 10h30, as coisas se acalmaram. A maioria já tinha ido para casa, a neve lá fora tinha engrossado, e a Margaret me mandou embora antes que as estradas fechassem de vez. Vai, Edith, vai antes que piore, e obrigada, viu? De verdade. Eu me despedi e saí para a noite. A neve agora caía com vontade, daquele jeito que apaga o mundo, que deixa tudo branco e mudo e meio irreal. A visibilidade estava ruim. Eu liguei o carro, esperei os vidros desembaçarem e fui descendo com cuidado pela estradinha que liga o vilarejo à estrada principal, sem pressa. Não tinha ninguém me esperando em casa mesmo, então não tinha por que correr. Essa é uma das poucas vantagens de morar sozinha. Você nunca tem pressa de chegar a lugar nenhum. Eu dirigi uns 15 minutos pela estrada estreita, os faróis abrindo um túnel na neve, o limpador de para-brisa trabalhando dobrado. E foi então que eu vi, mais à frente, umas luzes num ângulo esquisito. No começo eu achei que fosse um carro parado. Diminuí. Cheguei mais perto e o coração apertou. Era uma van. Uma daquelas vans de transporte coletivo, de igreja, dessas que levam um grupo de pessoas. A frente tinha escorregado para fora da pista e enfiado num barranco baixo, ali onde a estrada faz uma curva e desce. Não era uma batida feia, mas era séria o bastante. O veículo estava tombado num ângulo errado, com o pisca-alerta piscando e a neve voando de lado por cima dele, e eu conseguia ver, lá dentro, gente se mexendo. Eu parei o carro na hora. Liguei o pisca-alerta. E aí, eu fiz a primeira coisa certa daquela noite, que eu te conto agora, porque pode um dia salvar a sua vida ou a de alguém que você ama. A primeira coisa que se faz não é correr para ajudar. A primeira coisa é chamar ajuda de verdade. Na Inglaterra, o número de emergência é o 999. É o equivalente ao nosso, que no Brasil a gente divide entre a polícia, o resgate e os bombeiros em números diferentes. Lá é tudo num número só, e você pede o serviço que precisa quando atendem. Eu liguei, dei a localização o melhor que consegui, o que não é fácil, numa estrada do meio do nada coberta de neve. Falei que tinha uma van acidentada com pessoas dentro, e só depois de desligar
é que eu saí do carro. O vento me acertou como um tapa, mas eu nem reparei direito, porque dentro da van tinha gente que precisava de mim. E quando tem gente que precisa de você, o frio vira detalhe. Eu subi na van. Lá dentro era um grupo de igreja, gente de mais idade na maioria, que voltava de um evento de Natal num vilarejo vizinho. O motorista, um rapaz, estava tentando acalmar todo mundo, mas dava para ver que ele mesmo estava abalado. Tinha uma senhora chorando baixinho. Tinha um senhor com um corte feio na testa, sangrando, daquele jeito que corte na cabeça sangra, muito e assustador, mesmo quando não é grave. Meu nome é Edith, eu disse, alto e firme, do jeito que a gente fala quando quer que as pessoas parem de entrar em pânico. A ajuda já está vindo. Todo mundo respira. Vai ficar tudo bem. E aconteceu uma coisa que eu não esperava. O nível de pânico baixou na hora. Reparem nisso, porque é uma coisa que eu aprendi naquela noite e que vale para a vida. As pessoas aguentam notícia ruim. O que elas não aguentam é a incerteza. No momento em que você dá a elas uma voz calma e uma informação clara, a ajuda está vindo, respira, você devolve para elas alguma coisa que o medo tinha tirado. O chão. Eu não fiz nada demais. Eu só dei chão para aquela gente até o resgate chegar. Eu fui passando pelos bancos, vendo como cada um estava, ajudando quem eu conseguia. Peguei um cachecol que alguém tinha largado e apertei na testa do senhor que sangrava, pedindo que ele segurasse firme ali. Conversei com a senhora, que chorava até a respiração dela acalmar. E foi aí, olhando pela janela embaçada para fora, que uma coisa chamou a minha atenção e gelou o meu sangue mais do que o vento já tinha gelado. Do lado da estrada, perto de onde a van tinha batido, tinha um poste de luz que parecia ter levado um encontrão. Não estava no chão, mas estava torto, e um dos cabos de energia tinha descido, pendurado bem mais baixo do que deveria. Não estava encostando na van, ainda, mas estava perto demais para o meu gosto. Perto demais. E aqui, deixa eu parar a história um segundo, porque isso é importante de verdade e pode salvar uma vida. Cabo de energia caído ou pendurado baixo é uma das coisas mais perigosas que existem e quase ninguém sabe lidar. A regra, que eu aprendi anos atrás num treinamento de voluntário e que naquela noite valeu ouro, é simples. Você trata todo o cabo caído como se estivesse vivo. Mesmo que pareça morto, mesmo que pareça desligado, você não chega perto. A recomendação lá na Inglaterra é manter pelo menos 10 metros de distância e ligar para a companhia de energia, além da emergência, porque a eletricidade pula. Ela salta do cabo para o chão molhado, para o metal, para a água da neve derretida e pega quem estiver por perto sem nem encostar no fio. No Brasil é igualzinho. Poste batido, fio na rua depois de temporal, a orientação é a mesma. Não chega perto e avisa a companhia. Eu já vi gente boa, gente bem intencionada, morrer tentando ajudar perto de um fio caído. A vontade de ajudar é linda, mas ela tem que vir junto com a cabeça no lugar. Então eu fiz a segunda coisa certa da noite. Eu falei, alto e claro, para todo mundo dentro da van. Ninguém sai pelo lado de lá. Ninguém desce sozinho. Tem um cabo de energia baixo ali fora e a gente vai esperar o resgate dizer quando é seguro. Todo mundo fica onde está. E graças a Deus eles escutaram. O motorista escutou. Numa hora dessas, uma voz que sabe o que está dizendo vale mais do que 10 vozes desesperadas. O resgate chegou uns minutos depois. Primeiro um carro de bombeiro, depois a ambulância, depois a polícia. Profissionais, gente que sabe o que faz. Eles isolaram a área do cabo, confirmaram com a companhia de energia e só então começaram a tirar as pessoas da van com segurança. Eu fiquei observando aquilo, encostada no meu carro, com a respiração saindo em nuvenzinhas brancas no ar gelado, e me veio um pensamento esquisito. Algumas horas antes, eu tinha sido descartada de uma ceia de Natal por ser dispensável demais. E ali, naquela estrada, no meio do nada, na pior noite do ano, eu tinha sido a primeira pessoa a parar. A primeira voz calma. A pessoa que reparou no cabo caído. A que enrolou o cobertor na velhinha que tremia. Nenhuma daquelas pessoas dentro da van
Achou que eu era dispensável. Para elas, naquele momento, eu era exatamente a pessoa certa no lugar certo. E talvez, pensei, o problema nunca tenha sido o meu valor. Talvez o problema seja só que tem gente que não sabe ler o que tem na frente. Eu ajudei duas senhoras a descer, depois que liberaram o lado seguro. Uma delas tremia tanto que mal conseguia firmar a perna. Eu tirei um cobertor de emergência do porta-malas do meu carro. Eu sempre levo um. Todo mundo que mora em Yorkshire e tem juízo leva, e enrolei nela. A outra senhora ficava pedindo desculpa por estar sendo lenta. Desculpa, querida. Eu sei que estou atrapalhando. Eu sou devagar. A senhora não está atrapalhando nada, eu disse. A senhora me lembra a minha tia Florence, que também demorava uma vida para descer de qualquer lugar, e ainda assim chegava antes de todo mundo nas fofocas. Ela riu. No meio daquele frio, daquela neve, daquele susto, a velhinha riu. E olha, eu acredito de coração que fazer uma pessoa rir num momento de medo é uma das coisas mais úteis que um ser humano pode fazer por outro. Não conserta o estrago, mas lembra a pessoa de que ela ainda está viva e de que a vida, mesmo torta, ainda tem espaço para um riso. Foi mais ou menos aí que o meu pé encontrou uma placa de gelo preto, daquele que a gente não vê, e o mundo virou de cabeça para baixo. Eu caí com força. O joelho esquerdo torceu por baixo de mim de um jeito errado e uma dor subiu pela perna que me tirou o ar por um segundo. Um bombeiro me ajudou a levantar. A senhora está bem? Depende de quantos anos o senhor acha que eu tenho, eu disse, com a voz meio enrolada de dor. Ele riu. Eu não ri, porque o meu joelho estava com a idade de uns 90 anos naquele momento, e o resto de mim não estava muito atrás. Quando os socorristas finalmente seguraram a cena por completo, eu tinha a mão sangrando de um arranhão fundo que eu nem tinha sentido fazer, e o joelho inchando dentro da calça. Nada grave. Só o suficiente para me lembrar, com bastante clareza, de que eu não tinha mais 30 anos e fazia tempo. Foi nessa hora que chegou uma equipe de televisão. A emissora regional, dessas que cobrem as notícias do condado. Uma repórter desceu de uma van com um câmera atrás, filmando o acidente, a neve, os bombeiros trabalhando. Ela circulou por ali, filmando, e em algum momento ela chegou perto de mim e fez umas perguntas. Eu respondi sem pensar muito. Eu estava com frio, cansada, com a mão sangrando e o joelho latejando, e a última coisa do mundo na minha cabeça era a televisão. Eu só queria a minha cama. Os socorristas insistiram em olhar o meu joelho. Eu acabei sentada na traseira de uma ambulância, com a neve caindo lá fora, enquanto eles limpavam o corte da minha mão e enrolavam uma faixa. A repórter ainda estava ali, filmando. O grupo da igreja estava todo em segurança. E em algum lugar do outro lado das colinas, na casa quente e iluminada, a minha filha estava abrindo presentes em volta de uma árvore de Natal. E um daqueles presentes, embora eu não soubesse, estava prestes a mudar tudo. O socorrista queria que eu fosse para o hospital. Eu queria a minha cama. A gente fez um acordo, do jeito que a minha geração faz acordo com o médico, que é cedendo o mínimo possível. Eles limparam o corte, enrolaram a mão, olharam o joelho, me deram uma lista de motivos para procurar um médico se piorasse, e me deixaram ir. Quando eu finalmente cheguei em casa, passava da meia-noite. A neve ainda caía, mais mansa agora. As casas todas escuras. A véspera de Natal terminando. Eu destranquei a porta, entrei, tirei as botas e me deixei cair na poltrona com todo o cuidado que o joelho exigia. Pois é, eu resmunguei para o joelho. Eu também. Eu estava cansada demais até para ligar a televisão. Tomei um chá quente, um banho morno para tirar o gelo dos ossos, engoli um comprimido para a dor do joelho e fui me deitar. Dormi pesado, daquele sono sem sonho de quem gastou o corpo todo. Não ouvi o telefone uma vez sequer durante a noite. E ainda bem, porque ele teve uma noite movimentada sem mim. Acordei na manhã de Natal, com o sol fraco de inverno entrando pela fresta da cortina. E foi aí que o meu telefone explodiu. Vibrou, vibrou de novo, e de novo, e de novo, sem parar, mensagens chegando uma atrás da outra. Eu abri um olho. Várias mensagens, 3 chamadas perdidas, todas da madrugada. Mais notificações pipocando a cada poucos segundos. Por um momento de pavor,
Eu achei que tinha acontecido alguma coisa com alguém da família. Aí, a Megan ligou. Eu atendi na hora. Mãe? A voz dela estava diferente. Não nervosa como tinha estado 3 dias antes. Não daquele jeito de quem está arrancando um esparadrapo. Estava abalada, trêmula. Megan, o que foi? O que aconteceu? Um silêncio longo. E então, eu ouvi ela chorando. Não daquele choro educado que as pessoas fazem quando estão sem graça. Choro de verdade. Mãe, por que você está no noticiário? Eu me levantei e fui até a televisão, ainda sem entender nada, e liguei. No noticiário? Eu repeti. Megan, do que você está falando? Você estava no canal da região, mãe, e agora está na internet. O Robert achou outro vídeo seu. Por que você não falou onde você estava? Não demorou nada para eu encontrar. O canal regional estava bem ali, no meio da cobertura de Natal, repassando as imagens do acidente. E lá estava eu, de pé ao lado da van, a neve voando na estrada, parecendo mais velha do que eu me sinto, embora, para ser honesta, depois daquela noite eu me sentisse exatamente daquela idade toda. A reportagem repassou o trecho de novo, depois de outro ângulo. Pelo visto, aquilo tinha virado uma das notícias de Natal da região e tinha rodado a madrugada inteira enquanto eu dormia. Megan, eu disse devagar, está todo mundo bem. Foi um acidente. Eu parei para ajudar. Ninguém morreu. É só isso que importa. Mas ela não estava falando do acidente. Dava para sentir. Tinha outra coisa. Por que você não me disse onde você estava? Ela perguntou de novo, e a voz dela quebrou no meio da frase. E eu quase ri. Não de graça. De pasmo. Porque 3 dias antes ela tinha me dito, com todas as letras, exatamente onde eu não devia estar. Eu não achei que importasse. Eu respondi. Aquilo bateu mais fundo do que eu pretendia. O silêncio voltou para a linha. E então ela só sussurrou, mãe, e parou, como se não soubesse o que vinha depois daquela palavra. A gente conversou mais 1 minuto, sem chegar a lugar nenhum, e ela desligou, meio sem jeito, sem pedir desculpa. Ainda não, sem explicar nada, só confusa. Eu pousei o telefone. 2 minutos depois, ele tocou de novo. Dessa vez era a Diane. Eu fiquei olhando o nome na tela antes de atender. A esposa do meu ex-marido nunca em 6 anos tinha me ligado. Alô? Edith. A voz dela estava esquisita, sem graça. A Diane não costuma ficar sem graça. Eu acabei de ver o noticiário. Você está machucada? A pergunta me pegou de surpresa. Nada sério, eu disse. Que bom. E aí um silêncio comprido. Finalmente ela falou. A Megan está bem mal, chorando muito. Eu olhei para a televisão, que repassava as imagens de novo. Imagino que esteja, eu disse. A Diane soltou um suspiro daqueles que as pessoas soltam quando estão começando a entender que uma situação não vai sumir sozinha. Talvez dê um tempo a ela, Edith. E desligou logo depois, meio abrupto. Olha, eu não vou fingir que aquela ligação me deu prazer, porque deu, um pouquinho, e eu não sou santa para mentir que não. Mas também me deu uma tristeza esquisita, porque eu percebi que tinha sido preciso eu virar notícia para que aquela gente se lembrasse do meu número de telefone. E aí, querida, foi quando a coisa começou de verdade, porque o telefone não parou mais. A manhã de Natal inteira foi assim, mensagem atrás de mensagem. Gente que eu não falava havia anos, vizinhos antigos, gente da igreja, uma mulher com quem eu tinha trabalhado na escola e que tinha se mudado para outra cidade fazia uma década. Todo mundo tinha visto. Eu passei a manhã respondendo, agradecendo. Estou bem. Sim, foi só um susto, aquele tipo de conversa. Aí, lá pelo meio-dia, uma coisa mudou. Uma antiga colega me mandou um link. Você já viu isso? Ela escreveu. Eu cliquei. O vídeo não era do resgate. Não exatamente. Era um pedacinho da entrevista que a repórter tinha feito comigo ali na traseira da ambulância, no meio da neve. 20 segundos. 20 segundos que já tinham, naquela altura, milhares e milhares de visualizações. Eu nem lembrava direito do momento. Eu estava com frio, cansada, com a mão enfaixada. A repórter tinha me perguntado, no fim de tudo, com aquela voz boa de quem está fechando uma reportagem de Natal. E a senhora?
Tem família esperando a senhora em casa esta noite? No vídeo, eu dou um sorriso cansado, e respondo: esta noite, não. A repórter parece surpresa. A senhora não tem planos de Natal? E eu, no vídeo, balanço a cabeça devagar e digo, sem nenhum drama na voz, do jeito mais simples do mundo: a minha filha me pediu para eu não ir este ano. Era isso. Era o vídeo inteiro. 20 segundos, sem raiva, sem acusação, sem mágoa na voz. Só a verdade, dita por uma mulher cansada na traseira de uma ambulância na véspera de Natal. E as pessoas não conseguiam parar de compartilhar aquilo. Os comentários desciam aos milhares, gente contando a própria história. Histórias de divórcio, histórias de filhos que sumiram, histórias de gente que passou o Natal sozinha e nunca teve coragem de dizer em voz alta. Muita gente nem estava falando do acidente. Estavam falando daquela frase, daquela única frase, daquela pequena verdade dolorida. Eu li alguns daqueles comentários, naquela tarde de Natal, sentada na poltrona com o joelho enfaixado, e foi uma das coisas mais esquisitas da minha vida. Uma mulher escreveu que tinha passado os últimos 4 natais sozinha, num apartamento, ouvindo a festa do filho pela parede, porque a nora não a queria por perto. Um homem escreveu que tinha enterrado a esposa e que os filhos, desde então, só apareciam quando precisavam de dinheiro. Uma moça nova escreveu que aquela frase, "A minha filha me pediu para eu não ir este ano", era exatamente o que a avó dela tinha vivido, e que ela só entendeu o tamanho daquilo quando a avó já tinha morrido. Eu li aquilo e chorei. Não por mim, por todos eles. Por esse exército silencioso de gente mais velha que aprendeu, do jeito mais duro, que ser amado e ser incluído não são a mesma coisa. Olha, eu odiei aquilo. Sinceramente odiei. Eu nunca quis ser o centro de nada. Mas ao mesmo tempo, lá no fundo, uma parte de mim entendeu por que aquilo mexeu com tanta gente. Porque a solidão depois de uma certa idade é uma coisa de que quase ninguém fala com honestidade. A gente fala do tempo, fala de futebol, fala da pressão alta, fala do preço das coisas. A gente não fala de ter sido deixada de fora. Não diretamente. E aí, aparece uma velha qualquer numa estrada de neve, dizendo em voz alta o que tanta gente engole calado, e de repente, todo mundo se reconhece naquilo. E tem uma coisa sobre solidão de idoso que eu aprendi, e que vale dizer, porque não é só tristeza, é saúde de verdade. Os médicos hoje falam que a solidão prolongada faz mal ao corpo do mesmo jeito que fumar ou comer mal fazem, que mexe com o coração, com a cabeça, com o sono. Não é frescura, não é drama de velho. É coisa séria. Por isso aqueles salões de acolhimento que eu te contei não são só simpáticos. Eles literalmente seguram gente viva. Um chá e uma conversa, 3 vezes por semana, podem ser remédio de verdade. No Brasil a gente sente isso na pele, porque o nosso povo, graças a Deus, ainda tem aquele costume de se ajuntar, de bater na porta do vizinho, de não deixar o outro sozinho com a dor. Esse calor é uma riqueza que nem todo país tem. Naquela tarde de Natal, lá pelas 4 horas, o meu telefone vibrou de novo. Uma mensagem da Megan. 3 palavras só. Podemos conversar? Eu olhei para a mensagem um tempão. E depois pousei o telefone sem responder. Não por raiva, mas porque, pela primeira vez na vida, eu sinceramente não sabia o que dizer. E descobri, ali, que não saber o que dizer e ficar em silêncio não é a mesma coisa que ser fria. Às vezes, é só ser honesta sobre o fato de que algumas coisas levam tempo. Uns minutos depois, chegou outra mensagem dela. Essa era mais longa. Mãe, eu achei o álbum. Cheguei na última página. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. E o meu peito apertou, porque eu sabia exatamente de que página ela estava falando. A última. Aquela em que eu tinha escrito uma coisa à mão, na véspera da véspera de Natal, sozinha na mesa da cozinha. Eu tinha escrito assim: não importa onde eu passe o Natal, você vai ser sempre a minha menina. Sem cobrança, sem peso, sem "olha o que você fez comigo". Só aquilo. Porque era verdade, e porque eu não sabia escrever uma mentira bonita só para me proteger. Eu fiquei muito tempo olhando para a tela do telefone. E então, chegou mais uma notificação. Dessa vez,
Não era a Megan. Era uma mensagem de uma jornalista, não a repórter da televisão. Uma jornalista de um jornal da região que queria me entrevistar. Não sobre o acidente, sobre a minha vida, sobre o trabalho voluntário, sobre a mulher por trás daquela frase de 20 segundos. E eu tive a impressão, ali na poltrona, com o joelho enfaixado e o Natal acabando, de que aquilo tudo só estava começando. Mas não era a jornalista que mexia comigo. Era o telefone, que toda hora acendia com o nome da Megan, e que toda hora eu deixava acender, sem responder na mesma velocidade de sempre. Eu me peguei, naqueles dias, dividida entre duas vontades que brigavam dentro de mim. Uma queria atender no primeiro toque, dizer que estava tudo bem, voltar a ser a mãe de sempre. A outra, mais nova, mais firme, queria ver até onde a minha filha ia caminhar sozinha, se eu não corresse para encurtar o caminho dela. E eu, sinceramente, não sabia qual das duas ia ganhar. Era a primeira vez na vida que essa briga existia dentro de mim. Antes, era só a primeira vontade. Sempre só ela. A jornalista eu ignorei por 2 dias. Depois ela ligou de novo, mandou um e-mail, deixou recado, e no fim eu liguei de volta mais para o telefone parar de tocar do que por outra coisa. O nome dela era Sarah. Voz educada, profissional, sem aquele tom sensacionalista que eu temia. Senhora Hartley, obrigada por ligar. Edith, eu corrigi. Sobrenome é coisa de médico e de cobrador. Edith, eu queria conversar com você, não sobre o acidente. Então sobre o quê? Sobre as pessoas que não param de falar de você. Eu franzi a testa. Que pessoas? E foi aí que ela me contou. Enquanto eu tentava sumir, a Sarah tinha andado fazendo ligações para gente da minha vida que eu nem imaginava que se lembrava de mim. Uma vizinha lembrou de um inverno em que eu consertei o aquecedor dela de graça, quando ela não tinha como pagar, e ia passar a semana gelando. A Margaret, do salão comunitário, disse que eu era voluntária ali fazia 11 anos. 11 anos. Eu sabia que fazia tempo, claro que sabia. Mas tem uma diferença entre saber uma coisa por dentro e ouvir o número dito em voz alta pela boca de outra pessoa. Dito assim, de fora, ele pesou diferente. 11 invernos. 11 dezembros carregando cobertor e fritando a língua na sopa quente. A gente vai vivendo um dia de cada vez, e não soma. Foi a Margaret que somou por mim. Mas teve uma história que me pegou de jeito, porque eu nem lembrava direito. Uma moça que tinha sido aluna na escola onde eu trabalhava na cozinha, contou que, num inverno apertado, quando a mãe dela estava doente e a casa estava sem comida de verdade, eu separava todo dia uma porção a mais no prato dela e dizia que tinha sobrado da panela, que era pena jogar fora. Não tinha sobrado nada. Eu fazia a mais de propósito e mentia que era sobra, para a menina não passar vergonha de aceitar. Ela disse que nunca esqueceu, e que hoje é enfermeira, e que toda vez que cuida de um paciente sem ninguém no mundo, lembra da mulher da cozinha, que dava comida fingindo que era sobra. Eu não vou mentir para você. Quando a Sarah me contou isso, eu precisei desligar o telefone 1 minuto e respirar, porque a gente faz essas coisas pequenas e segue a vida achando que elas evaporaram, que ninguém viu, que não ficou nada. E aí, 20 anos depois, descobre que aquilo virou uma enfermeira que cuida de gente sozinha. A gente nunca sabe onde a semente que jogou foi cair. Essa é uma das poucas coisas boas de envelhecer. Você começa a ver, de longe, as árvores que cresceram de sementes que você nem lembrava de ter plantado. Eu ainda disse não para a Sarah. Disse que nada daquilo importava. Ela riu e respondeu que era exatamente por isso que importava. E aquela resposta me irritou, porque soou mais inteligente do que a minha. O artigo dela saiu uns dias depois, com ou sem a minha bênção. E, num vilarejo de Yorkshire, onde todo mundo conhece todo mundo e uma notícia corre o vale mais rápido do que o vento que desce das colinas, uma história dessas não se espalha devagar. Ela incendeia. Pelo visto, as pessoas gostam de histórias sobre mulheres velhas que cuidavam da própria vida e ajudavam os outros sem fazer alarde. Quem diria? Enquanto isso, a vida foi ficando cada vez mais estranha. A Megan mandava mensagem todo dia. Não o tempo todo. Mensagens pequenas. Perguntando do meu joelho, perguntando da minha mão, tentando puxar conversa. E eu respondia. Educada.
mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim. E não era por vingança, não era para castigar ela. É que durante anos eu tinha sido a que ligava, a que fazia os planos, a que aparecia, a que insistia. E pela primeira vez na vida, eu parei. Notem uma coisa, porque ela é mais importante do que parece. Eu não fiz nada. Eu só parei de fazer. E foi o parar de fazer que a Megan finalmente reparou. A gente nunca repara na água até a torneira fechar. Durante anos eu tinha sido a torneira sempre aberta, e ninguém repara numa torneira aberta. Aí eu fechei, sem bater porta, sem discurso, só fechei, e de repente o silêncio dela ficou barulhento. Numa tarde, ela me ligou enquanto eu trocava uma prateleira quebrada na despensa. Oi, mãe. Oi. Você tá ocupada? Um pouco. Um silêncio. E aí? A gente podia almoçar juntas qualquer dia desses? Eu apertei um parafuso. Talvez. E aquela palavra surpreendeu nós duas. A Megan não estava acostumada a ouvir talvez da minha boca. Durante a vida inteira, a minha resposta para ela tinha sido sempre sim, eu vou. Sim, eu ajudo. Sim, eu cuido da Pop. Sim, eu entendo. Sim, sim, sim. E ali, de repente, talvez. Dava para ouvir ela processando aquilo do outro lado da linha. Não com raiva, confusa. A gente acabou desligando sem chegar a lugar nenhum. Sem briga, sem milagre. Só a realidade, que raramente é limpa. E aquele, talvez, veja só, não saiu de mim por estratégia. Eu não estava fazendo charme, fingindo distância para ela correr atrás. Sou velha demais para joguinho. Ele saiu porque pela primeira vez era a verdade. Eu sinceramente não sabia se ia aguentar sentar de novo numa mesa e fingir que aquele Natal não tinha acontecido. Foi a primeira vez em décadas que eu deixei o conforto dela ser problema dela, e não meu. E para uma mãe da minha geração, deixar o desconforto do filho ser do filho parece quase um crime. A gente foi treinada para correr na frente e tirar todas as pedras do caminho deles antes que tropecem. Só que ninguém aprende a andar com a mãe tirando as pedras. Eu tinha passado a vida tirando pedra. Estava na hora de levantar do chão. Os dias foram passando. A Megan continuou ligando. E eu fui aprendendo uma coisa nova, que ninguém te ensina. Como deixar alguém se reaproximar de você sem se jogar de volta no buraco antigo. Porque a tentação era enorme. Bastava ela ligar com a voz doce que a velha Edith queria sair correndo, abraçar, dizer: esquece tudo, querida, a mãe está aqui, sempre esteve. Mas a velha Edith era exatamente a Edith que tinham deixado de fora da ceia. Eu não queria ser cruel com a minha filha, mas também não queria desaparecer de novo dentro do papel de sempre. Tem um equilíbrio fino ali entre o rancor e a rendição, e eu fui aprendendo a ficar em pé bem no meio dos dois. Uns dias depois da virada do ano, a Sara me ligou de novo. Você não vai gostar disso. Então, por que está me ligando? Ela riu. Porque você vai ser homenageada. Eu quase desliguei. A cidade do condado estava organizando um evento de reconhecimento comunitário. Heróis da temporada, eles chamavam. Voluntários, socorristas, professores, gente que tinha feito alguma coisa pela comunidade durante o inverno. E o meu nome estava na lista. Eu tentei recusar. 2 vezes. Talvez 3. A organização não aceitou. O que me pareceu profundamente injusto, porque eu tinha aprendido, àquela altura, uma verdade nova sobre a vida. Quando um número suficiente de pessoas decide que você é uma heroína, a sua opinião sobre o assunto passa a ser irrelevante. O convite formal chegou pelo correio na semana seguinte. Eu deixei de lado, esqueci. E aí, a Sara ligou de novo. Você devia ir, Edith. Por quê? Porque eu descobri uma coisa interessante. Eu esfreguei a testa. O quê? Uma pausa. A sua filha e a família dela provavelmente vão estar lá. O evento é aberto à comunidade do condado, e o vilarejo deles faz parte. Achei melhor você saber antes. A sala de repente pareceu menor. Não porque eu estivesse nervosa, mas porque eu conheço a vida o suficiente para reconhecer o que estava chegando. Mais cedo ou mais tarde, toda conversa que ficou pela metade cobra o seu pagamento. E depois daquele Natal,
tinha um monte de conversa pela metade, esperando por mim e pela Megan. O evento foi marcado para o primeiro fim de semana de fevereiro, menos de 3 semanas dali. Nem eu nem a Megan sabíamos exatamente o que ia acontecer quando a gente se visse de novo. Mas, pela primeira vez desde a véspera de Natal, eu me peguei sem conseguir dormir. Porque alguma coisa me dizia que a parte mais difícil daquela história ainda não tinha acontecido. Quando fevereiro chegou, o meu joelho já tinha quase sarado, quase. Ele ainda me lembrava da própria existência toda manhã. Daquele jeito que o corpo da gente, depois de uma certa idade, vira um relógio que marca as horas em dores em vez de minutos. A gente para de medir o tempo no calendário e começa a medir em qual parte do corpo dói quando você levanta da cama. O evento foi num salão grande na cidade do condado, num sábado à noite. Eu quase não fui. 2 vezes. O convite ficou em cima da bancada da cozinha por quase 2 semanas. E toda vez que eu passava por ele, eu inventava uma desculpa nova. Atenção demais, gente demais, constrangimento demais, desnecessário demais. Mas no fim eu fiquei sem desculpas. Lá pelas 5 da tarde, eu vesti um vestido verde musgo que eu não usava fazia anos. As mangas estavam mais apertadas do que eu lembrava. Ou talvez eu estivesse mais larga do que lembrava. Podia ser qualquer uma das duas, e nenhuma das duas me deixou feliz. Dirigi até a cidade, estacionei do outro lado da rua, e o ar de fevereiro estava frio o bastante para arder na pele. Lá dentro, o salão fervilhava de conversa. Políticos locais, professores, grupos de voluntários, policiais, bombeiros, famílias, gente se cumprimentando e fingindo não olhar os crachás para lembrar o nome um do outro. O meu tipo de pesadelo. Uma voluntária me entregou um programa. Parabéns, senhora Hartley. Eu sorri, educada, e fui direto procurar onde tinha chá. Tem hábito que não morre. Eu estava servindo uma xícara quando eu os vi. A Megan, o Robert, a Poppy. E mais atrás, perto de uma das mesas, o Jeffrey e a Diane. Todos juntos. Por um momento, ninguém se mexeu. A distância entre nós não devia passar de 10 metros. Mas pareceu muito maior. A Megan me viu primeiro. A expressão dela mudou na hora. Nervosa, esperançosa, culpada, tudo ao mesmo tempo. Eu levantei a mão, um aceno pequeno, nada de drama. Ela acenou de volta. E aí, a multidão se mexeu e tampou a visão, e eu confesso que por um instante eu agradeci. O evento começou pouco depois. Um apresentador, dessas figuras conhecidas da televisão local, conduzia à noite. Foram entregando os reconhecimentos, um a um, professores, treinadores voluntários. Famílias que acolhem crianças. Gente que merecia de verdade. Eu passei a maior parte da noite torcendo para que pulassem a minha categoria. Não pularam. Em algum momento, o apresentador subiu ao palco com um cartão na mão. A nossa próxima homenageada é alguém que lembrou a esta comunidade o que é o serviço silencioso. Eu considerei seriamente fugir por uma porta lateral. Tarde demais. A tela grande atrás dele se acendeu. Apareceram fotos. Eu no salão comunitário. Eu numa ação de arrecadação para a escola. Eu ao lado da van da igreja na estrada de neve. A plateia aplaudiu. Eu quis que o chão se abrisse embaixo da minha cadeira. O apresentador continuou. Por mais de uma década, ela trabalhou como voluntária sem nunca buscar reconhecimento. A maioria de nós nem sabia o nome dela até poucas semanas atrás. Eu olhei para o fundo do salão. Nenhuma rota de fuga prática. 1 minuto depois, chamaram o meu nome para subir ao palco. Os aplausos cresceram. Eu odiei cada segundo. E de algum jeito esquisito, agradeci ao mesmo tempo. Ser humano é uma coisa complicada. Eu subi os degraus com cuidado, porque o joelho ainda não gostava de movimento brusco. O apresentador apertou a minha mão. Fez umas perguntas. Fáceis. Há quanto tempo eu era voluntária? Por que eu fazia aquilo? O que me movia? Coisas que eu sabia responder e que eu respondi do jeito mais curto e mais educado que consegui, torcendo para acabar logo. Falei do salão comunitário. Falei que ajudar dá menos trabalho do que ficar vendo alguém sofrer. A plateia riu de uma coisa boba que eu disse sobre o meu joelho, e aquilo aliviou a minha vergonha. Recebi uma plaquinha de vidro com o meu nome, apertei mais umas mãos
e desci do palco com o coração batendo rápido, aliviada por não ter dito nenhuma bobagem grande na frente de tanta gente, porque tem coisa que não se diz no microfone. E o que estava pesando dentro de mim naquela noite não era assunto de palco, era assunto de mãe para filha. E essas coisas, as de verdade, não se resolvem com plateia, holofote e apresentador. Se resolvem baixinho, num canto, longe dos olhos dos outros. Eu já tinha aprendido, ao longo da vida, que confronto feito para a plateia ver é vaidade, não é cura. Quem quer mesmo acertar as contas com uma pessoa, procura essa pessoa no escuro do corredor, não no centro do salão. O resto da cerimônia passou num borrão. Quando finalmente acabou, gente vinha de todos os lados, aperto de mão, foto, conversa. Mais atenção do que eu tinha recebido nos 10 anos anteriores somados. Em algum momento, eu consegui escapar em direção ao saguão, atrás de um pouco de ar e de silêncio. Estava na metade do caminho para a saída, quando eu ouvi: "Mãe!" Eu parei. A Megan estava atrás de mim, sozinha. Tinha me seguido para fora do salão, para longe do barulho. E ali, naquele corredor meio vazio, com o som da festa abafado do outro lado da parede, só estávamos nós duas. Por um segundo, nenhuma das duas falou. Ela tinha os olhos já vermelhos, de quem vinha segurando o choro fazia um tempo. "Eu vi as fotos lá em cima", ela disse, a voz trêmula. "Você na estrada, no salão, em tudo. E eu fiquei ali pensando. Todo mundo neste lugar sabia quem você era, menos eu, a sua própria filha." Eu não disse nada. Às vezes, o silêncio é a coisa mais honesta que a gente tem para oferecer. "Por que você não brigou comigo?" ela perguntou, e a voz quebrou. "No Natal, quando eu te liguei. Por que você simplesmente deixou? Por que você não gritou comigo, não me xingou, não disse que eu estava sendo horrível?" E foi aí que saiu. Sem planejar, sem ensaiar. A verdade que eu não tinha dito no palco, eu disse ali, baixinho, só para ela. Porque a parte difícil nunca foi a estrada, Megan. Ela me olhou sem entender. Ajudar aquela gente na neve foi fácil. Os bombeiros chegaram. Todo mundo se ajudou. Ninguém morreu. Aquilo eu sei fazer de olhos fechados. A parte difícil daquela noite inteira, eu disse. E senti a minha própria voz tremer. Foi entender que a minha filha achou que outra pessoa merecia mais o meu lugar na ceia de Natal do que eu. Essa foi a parte difícil. Não a Van, você. E o que eu vi no rosto dela vai ficar comigo até o fim. As mãos dela subiram devagar e cobriram a boca, como se ela quisesse segurar lá dentro um som que estava forçando para sair. Os ombros se curvaram para a frente. O queixo tremeu. E as lágrimas começaram a descer, não daquele jeito de choro escandaloso, de fazer cena, mas daquele jeito quieto, quase envergonhado, em que a pessoa chora porque a verdade chegou de uma vez e não tem mais onde se esconder dela. Ela piscava rápido, tentando segurar, e não conseguia, porque é fácil pedir para a mãe não vir num telefonema de 3 minutos. É outra coisa completamente diferente ouvir, cara a cara, no silêncio de um corredor, o que aquele telefonema significou. Por um instante, eu me arrependi de ter dito. Não porque não fosse verdade, mas porque a verdade tem peso. E depois que você a joga no mundo, não dá mais para puxar de volta. Eu olhei para o rosto molhado da minha filha, e a minha primeira vontade, a vontade de mãe que nunca morre, foi puxar ela para o meu colo e dizer que estava tudo bem, que eu não tinha falado a sério, que esquece. Mas eu não fiz isso. Porque dessa vez estava tudo bem. Não estar tudo bem. Algumas verdades precisam ficar um tempo no ar, sem ninguém correr para amaciar, para que elas possam, enfim, ensinar o que vieram ensinar. Por um segundo, nenhuma das duas falou. E aí, ela me abraçou. Do mesmo jeito que abraçava quando era pequena. Do mesmo jeito que não me abraçava fazia anos. Eu a abracei de volta. Porque, apesar de tudo, ela continuava sendo a minha filha. E o amor de mãe é uma teimosia que não desaprende. Quando ela se afastou, os olhos dela estavam vermelhos. "Me desculpa", ela disse. "Me desculpa de verdade." Sem desculpa esfarrapada, sem explicação, sem mencionar a Diane, sem mencionar o pai. Só aquilo. "Me desculpa de verdade." E a sinceridade daquilo
Me atingiu mais fundo do que qualquer discurso teria atingido. Eu assenti. Obrigada. Ela pareceu confusa. Só isso? Eu sorri, meio triste. O que mais teria para dizer? Mais lágrimas. E aí? A gente consegue consertar isso? Eu pensei naquilo. Pensei de verdade, por mais tempo do que ela esperava. E finalmente respondi: talvez. A mesma palavra que eu tinha dado a ela semanas antes. Talvez. Não, não. Não, sim. Talvez. Porque o perdão pode acontecer rápido. A confiança, em geral, não. O perdão é uma decisão que você toma numa tarde. A confiança é uma casa que você reconstrói tijolo por tijolo e leva o tempo que leva. A Megan entendeu na hora. Dava para ver no rosto dela. Pela primeira vez, ela não estava pedindo conserto instantâneo. Ela sabia que ia dar trabalho. Trabalho de verdade. Do tipo que relação exige. A gente conversou mais uns 15 minutos. Com calma, com honestidade, sem briga, sem milagre. Só um começo. Na hora de ir, eu vi o Jeffrey parado do outro lado do saguão, com a Diane ao lado. Ele não veio até mim. Não interrompeu. Não tentou se explicar. E a Diane, pela primeira vez desde que eu a conhecia, não tinha aquele sorriso de quem chegou depois, mas decidiu chegar na frente. Ela só baixou os olhos. Talvez tivesse finalmente entendido alguma coisa. E enquanto eu caminhava para o estacionamento, os flocos de neve desciam pela luz dos postes, do mesmo jeito que tinham descido na véspera de Natal. Só que dessa vez, alguma coisa estava diferente. A história não tinha acabado, mas tinha, finalmente, mudado de direção. As pessoas gostam de finais limpos. Eu entendo por quê. Final limpo é gostoso. Uma pessoa se desculpa, a outra perdoa. Todo mundo se abraça. Sobe a música. Acabou. Mas a vida raramente é tão arrumadinha assim. Depois daquela noite, a Megan e eu não viramos de repente a mãe e a filha perfeitas. Ela não passou a aparecer todo domingo com biscoito quentinho. Eu não fingi que o Natal nunca tinha acontecido. A gente foi devagar. Com cuidado. Como duas pessoas atravessando um lago congelado, testando o gelo a cada passo. Na primeira semana depois do evento, ela me ligou 2 vezes. Eu atendi as 2. A gente falou de coisas normais, da Pop, do trabalho dela, do meu joelho, do tempo. Nada pesado. Na segunda semana, ela perguntou se podia trazer a Pop para almoçar comigo. Eu disse que sim. E aí passei a manhã inteira, limpando uma casa que não estava suja, do jeito que a gente faz quando está nervosa e feliz ao mesmo tempo. Então, às 11h30, a Megan mandou mensagem. Mãe, a Pop acordou com tosse. A gente pode remarcar? Eu olhei para aquela mensagem mais tempo do que devia. Os velhos hábitos voltaram correndo. A velha decepção. A velha vontade de inventar desculpa por ela. A velha voz na cabeça dizendo: não faz drama, Edith, não é nada. Mas dessa vez eu não respondi na hora. Eu esperei. Fiz um chá. Sentei. E aí digitei. Claro. Me avisa quando tiver outra data boa. Foi isso. Sem culpa. Sem doçura a mais para compensar, sem fingir que eu não tinha ficado desapontada. Só um limite, pequeno, mas meu. E olha que diferença um limite pequeno faz. Porque uma semana depois, ela ligou de novo, não para remarcar nada, só para conversar. E aquela ligação, a ligação sem motivo prático nenhum, foi o primeiro sinal de verdade de que talvez a gente fosse mesmo ficar bem. A primavera chegou devagar naquele ano, do jeito que ela sempre chega em Yorkshire, com a neve derretendo das beiradas e os primeiros passarinhos voltando para o comedouro do meu quintal. O joelho ainda doía quando vinha a chuva, mas eu parei de reclamar dele. Quase. Eu continuei voluntária no salão comunitário. E numa tarde, uma cara conhecida entrou pela porta. A senhora Eleanor Briggs, uma das velhinhas da van da igreja, naquela véspera de Natal. 78 anos. Cabelo branco, olhar afiado e aquela postura de quem passou a vida inteira se recusando a dar pena. Ela me apontou o dedo assim que me viu. Você. Eu olhei para trás. Eu? Não se faça de boba. Você é a mulher que ficou me mandando parar de pedir desculpa por andar devagar. Eu ri. A senhora estava pedindo desculpa demais.
E a Eleanor começou a aparecer no salão toda semana depois daquilo. Não porque precisasse, porque queria ajudar. Ela organizava os casacos doados com a seriedade de uma operação militar. Se alguém botasse uma luva de criança na caixa das luvas de adulto, a Eleanor corrigia como se a pessoa tivesse cometido um crime federal. Eu gostei dela na hora. A Megan a conheceu uma vez. Foi meio sem jeito no começo. E aí a Eleanor apertou a mão da Megan e disse: "A sua mãe é teimosa, mas é útil." A Megan riu. Eu também. E aquele riso, o riso das duas juntas, foi um pequeno concerto. Não o concerto inteiro, mas o suficiente para a gente reparar. Lá pelo começo do verão, a Megan e eu já estávamos almoçando juntas uma vez por mês. Só nós duas. Sem o Robert, sem o Geoffrey, sem a Diane, sem pressão. Às vezes, a gente falava de lembranças antigas. Às vezes falava do que tinha dado errado. As primeiras conversas foram desconfortáveis. Mas uma tarde, num restaurante simples, comendo torta de carne, ela me disse uma coisa que eu carrego comigo. Eu acho que eu me esforcei tanto para não desagradar o papai e a Diane que esqueci que estava magoando você. Eu cortei um pedaço da torta. É mais ou menos isso, sim. Ela fez uma careta. Eu não amenizei. Não porque eu quisesse machucar, mas porque verdade dita com carinho ainda tem o direito de ser verdade. A gente não ajuda ninguém transformando toda a dor em algodão doce. Ela assentiu. Eu sei. E naquele momento, aquilo bastou. No fim daquele inverno seguinte, perto do segundo Natal depois de tudo, chegou uma carta. Uma homenagem regional, dessas maiores, para voluntários do condado. A cerimônia ia ser na cidade grande, evento formal, com direito a levar um convidado, um só. Todo mundo esperava uma coisa. Até a Megan esperava. Ela não perguntou diretamente, mas dava para ouvir a esperança na voz dela, quando eu comentei do convite. Que maravilha, mãe! Você sabe quem você vai levar? E ali estava. A pergunta. Eu olhei para o meu quintal, para o comedouro de passarinho, para a cadeira vazia da varanda onde o Biscuit costumava cochilar ao sol. E eu disse: já sei. Sim. Uma pausa. Ah, não com raiva, só quieta. Eu vou levar a Eleanor. Outra pausa. E aí, a Megan me surpreendeu. Que bom, mãe. Dava para ouvir a tristeza, mas também o entendimento. Ela merece estar lá. E foi nesse instante que eu soube que a gente ia ficar bem de verdade. Não porque a Megan tinha conseguido o que queria, mas porque ela aceitou o que não conseguiu. Tem uma maturidade que só nasce assim, quando a gente para de exigir e começa a respeitar. A cerimônia foi mais bonita do que eu esperava. A Eleanor usou um vestido cor de vinho e reclamou do estacionamento por 20 minutos seguidos. Quando chamaram o meu nome, ela apertou o meu braço. Não tropeça, ela cochichou. Eu não tropecei. Subi naquele palco com um joelho que range, uma cintura mais larga do que aos 40 e um coração que tinha finalmente parado de correr atrás do tipo errado de aprovação. Depois, a Eleanor e eu jantamos num lugarzinho ali perto. Ela pediu torta. Eu pedi chá. Ela olhou para o meu chá, depois para a torta dela, e decretou que mulher que pede só chá num jantar de homenagem não tinha aprendido nada com a vida e empurrou metade da torta dela para o meu lado do prato, sem me perguntar. Eu comi. Com a Eleanor não se discute, se obedece. A gente conversou sobre coisas comuns. O tempo, a família, motorista ruim, sopa boa. Na volta para casa, o meu telefone vibrou. Uma mensagem da Megan. Orgulhosa de você, mãe. Eu sorri e guardei o telefone. Não porque eu não me importasse, mas porque eu finalmente sabia que eu não precisava de uma mensagem da minha filha para aquela noite ter valido a pena. E essa foi a desforra que eu nunca planejei. Sem gritaria. Sem desmascarar ninguém em público. Sem arruinar a ceia de ninguém. Só uma mulher velha aprendendo que o amor não devia precisar ser implorado. Que a cadeira da mesa que você precisa pedir de joelhos já não é a sua cadeira. E que, às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer não é gritar mais alto. É parar de implorar. Eu ainda amo a minha filha. Sempre vou amar. Mas eu não confundo mais ser necessária com ser valorizada. São duas coisas diferentes, e demorei 64 anos para aprender a diferença.
E eu não guardo mais lugar na mesa para gente que só lembra do meu quando tem câmera ligada. Às vezes a família esquece o seu valor até um estranho lembrar. E se você já foi deixada de lado por gente a quem você deu a sua vida inteira, eu quero que você saiba de uma coisa. Aqui, de uma mulher que passou por isso e atravessou para o outro lado, você ainda importa. O seu lugar no mundo não depende de ninguém puxar a sua cadeira. Você senta onde você decidir sentar. Se esta história mexeu com você, me conta de onde você está assistindo, ali nos comentários. Conta a sua própria história também, se tiver coragem, porque pode ter alguém lendo que precisa exatamente das suas palavras hoje. Se inscreve no canal para a gente continuar se encontrando aqui e compartilha este vídeo com aquela pessoa que você sabe que anda se sentindo deixada de lado. Às vezes, um lembrete de que a gente ainda importa chega na hora certa. E quem sabe, hoje, esse lembrete seja você na vida de alguém